santo e poderosa habitação de nosso Deus Pai, Criador dos céus e da terra. Jesus Cristo haveria ressuscitado, aleluia, aparecido por 40 dias com seus discípulos, ensinando em particular, os quais estes ensinamentos não estão na Bíblia Sagrada. Mas a Bíblia dá testemunho que após ressuscitar, Jesus Cristo esteve por 40 dias cumprindo a quarentena apostólica com seus discípulos. Poucas passagens de ensinamento, como ao caminho de Emaús, a aparição, aleluia, para o esposo de Maria, aleluia, que estava saindo de Jerusalém com medo da perseguição, e Jesus aparece a ele, o faz regressar ao caminho da palavra. O evangelho crescia porque Pedro haveria sido cheio do Espírito Santo e sido colocado como cabeça da igreja de Jerusalém. Aqui houve uma necessidade de levantar homens cheios do Espírito Santo e de fé para cooperar na obra missionária. A igreja estava crescendo, havia uma necessidade de mais obreiros, havia uma necessidade de ungir, de separar, aleluia, de discipular, porque o ministério que Deus nos deu para mim, para você, para o pastor que está aqui, para cada missionário que está aqui, porque você também é um missionário, você também é um evangelista, você também é um escolhido, você também é um discípulo de Jesus Cristo. É ir pelo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, sem distinção de pessoa, de raça, de cor, de etnia. E todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer, que não dá crédito, já está condenado. Assim, aleluia, eles saíram pregando. Até Pedro teve uma certa resistência, porque ele estava pregando aos gentios e viu um lençol cair do céu por 3 vezes. Animais imundos aparecia no lençol. Isso porque no Pentateuco Moisés escreveu a lista dos animais imundos e dos animais que eram permitidos serem ingeridos pelos judeus. Todo animal que não tenha pata fendida, como boi, aleluia, e não somente rumina, este, aleluia, é permitido se alimentar. Aquele que não tem a pata fendida, aleluia, como cão, aleluia, como capincho, como tantos outros animais, aleluia, são considerados imundos. E no lençol estava somente animais imundos. E Pedro disse ao Senhor: não ponho nada imundo em minha boca. E Jesus disse para ele: como tu podes chamar de imundo aquilo que eu já santifiquei? E Pedro prega na casa dos gentios e toda a família é batizada no Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não é só promessa para quem prega a palavra. O Espírito Santo não é só para o pastor, não é só para o diácono, não é só para o missionário, é para você. É para você ser cheio, é para você ser cheio do Espírito, de graça, de poder, de virtude, de unção. Você não precisa ser um pastor para colocar a mão sobre uma enfermidade e orar em nome de Jesus Cristo e colocar ela por terra. Se você crer, aleluia, e confiar na palavra de Deus, Deus vai te usar na tua casa, Deus vai te usar no trabalho, Deus vai te usar na rua, Deus vai te usar aonde você estiver e tiver ousadia do Espírito Santo de Deus. Paulo disse: eis que não vos dei um espírito de temor, mas de ousadia no Espírito. Por isso eu digo para a igreja de Ibiraiaras: seja usada no Espírito Santo, para que Deus te use com sinais e maravilhas. Porque isso, aleluia, não é jargão de pregador, é promessa de Deus para a igreja remida, zelosa e de boas obras. Aleluia.
glorificando, vai glorificando. Vai glorificando o santo nome de Deus. Vai glorificando o santo nome de Deus, Pai, que o Espírito Santo, aleluia, já está nesse lugar. Aleluia. A palavra de Deus nos diz que a igreja cresce. Há uma grande necessidade de ungir diáconos, obreiros, mas a característica para ser ungido está aqui em Atos 6. A característica não é ser filho de pastor. Não. Aleluia. A característica não é ser parente de missionário, parente de pastor presidente. Aleluia. A característica não é ter uma formação teológica. A característica que Deus pede para a igreja apostólica é ser cheio do Espírito Santo de fé. Aleluia. E apontados pela igreja, aleluia, escolhem 7 homens que, segundo a igreja, que tinha comunhão no corpo e no sangue de Cristo, eram as pessoas indicadas para a obra de Deus. Apontam 7 diáconos. Entre eles, eu vou falar sobre 2. Nesse versículo, de capítulo 11, versículo 24. Um morreu, aleluia, para o despertamento da igreja. E o outro foi o responsável por abrir a primeira igreja fora de Jerusalém. Aleluia, sem rodeios, porque eu sou um pregador que prego a palavra de Deus com muita pouca conjectura, somente em versículos e textos. A Bíblia diz em Atos 11, 19, que Estevão haveria sido morto apedrejado. Você vai achar essa passagem no capítulo 7 do livro de Atos. Aleluia. Estevão foi apedrejado por causa do testemunho da palavra de Deus. No versículo 19 do capítulo 11, ele está sendo morto, apedrejado pelo próprio povo, por causa, aleluia, do fariseísmo, da idolatria, da apostasia. Aquelas pessoas que não deram crédito e foram contrárias a Jesus Cristo, que acreditavam que ele estava estabelecendo uma seita, um novo caminho. Até então a igreja era chamada de caminho ou seita, aqueles que seguiam os ensinamentos do caminho de Jesus Cristo. Você vai entender por que no decorrer da palavra eu vou citando os versículos, e você que gosta de Bíblia pode ir anotando para estudar em casa. A Bíblia diz que Estevão foi morto apedrejado. Oh glória! Mas enquanto ele estava sendo apedrejado, morto, aleluia, muitas das vezes pela própria igreja, nós somos apedrejados por pregar somente a palavra de Deus. Tem pessoas que estão em nosso meio, que gostam de ouvir mentiras, espíritos de adivinha. A própria Bíblia diz que nos últimos dias apostariam alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, e congregando e se submetendo a doutrinas e demônios que têm invadido os púlpitos das igrejas brasileiras. E muitas das igrejas estão cheias desse tipo de pessoas. E quando Deus levanta um Estevão que só prega a palavra, que só prega a verdade, porque a verdade é pura, é dura, mas ela alimenta. A palavra é representada pelo pão de ázimo. O pão de ázimo é só farinha, água e azeite. Ele é um pão duro, mas ele nutre. A palavra é dura, mas ela sustenta. A palavra não tem fermento, não tem heresia, mas ela é suficiente para te conduzir à vida eterna. Estevão, enquanto estava sendo apedrejado, ele pôde ver o céu aberto. Porque quem tem compromisso com Deus, tu pode estar sendo apedrejado, perseguido. Deus está falando com alguém aqui dentro desta igreja hoje. Alguém que foi apedrejado, alguém que foi perseguido como Estevão, porque
gostou e não se submeteu à apostasia, à idolatria, não se submeteu ao oba-oba, aleluia, e foi apedrejado. Mas o servo de Deus, enquanto está sendo apedrejado, a Bíblia nos mostra que o céu se abre e Deus se revela a ele. Deus se revela a você que foi perseguido por causa da palavra. Deus se revela a você e faz o céu se abrir e pode ser avistado no seu alto e sublime trono, como Estevão ouviu. Aleluia. Mas por causa da morte de Estevão, Herodes viu que a igreja gostou. No capítulo 12, ele viu, aleluia, que o rebuliço que Satanás fez dentro de Jerusalém, aleluia, matando Estevão uma pedrada, aleluia, acusado de blasfêmia contra a lei de Moisés, aleluia, nem mesmo depois de ver o Senhor resplandecer o seu rosto como um anjo diante do sinédrio, eles se dobraram à palavra de Deus. Herodes, que na tradução do seu nome, que quer dizer dragão, que simboliza Satanás, gostou da ação e da atitude da igreja, aleluia, por causa da morte do diácono Estevão, ele agora encerra Pedro na prisão. Mas enquanto a igreja estava presa, aleluia, espiritualmente, com Estevão morto, não mais pregava, agora prende o apóstolo Pedro. Mas enquanto Pedro agora também está preso, aleluia, carnalmente falando, porque um cristão pode estar preso, mas pelo Espírito ele está liberto. Porque viver o Evangelho de Jesus, mesmo como Paulo, nos seus 14 anos de ministério, maior parte das vezes preso, Paulo nunca se sentiu preso, mas livre, porque o Evangelho liberta. Preso está aquele que não tem Jesus, acorrentado por Satanás, muitas das vezes assentados sobre seus jatos particulares, assentados sobre os terraços de suas mansões, achando que vivem uma liberdade, mas sem Jesus eles estão presos na mão de Satanás, presos na mão de Mamon pelo dinheiro, pela ganância. Mas nós estamos livres, livres em Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. A igreja orava porque Pedro estava preso. Herodes, o dragão, vendo que agradara a morte do diácono Estevão, ele prende Pedro e mata João à espada, para mostrar para a igreja, aleluia, o próprio povo matou Estevão por pregar o caminho, por pregar a verdade. Eu matei João à espada e prendi Pedro numa prisão de segurança máxima. Agora eu quero ver quem é que vai pregar a palavra. Todos os pregadores de Jerusalém se dispersam. O versículo 19 diz que ninguém mais pregava, somente entre eles. E hoje em dia nós estamos vivendo esse tempo. Pregadores, pastores, pessoas que foram levantadas para pregar a liberdade aos cativos, estão pregando só entre si. Estão pregando só na igreja, só na crente. Não querem mais pregar nas esquinas, nas bocas de fumo. Não querem mais pregar nas praças como pregava o diácono Estevão. A Bíblia dá testemunho de que quando o diácono Estevão pregava junto com Filipe, os coxos andavam, os paralíticos andavam, os cegos viam. A palavra chega a dizer que o diácono Filipe, aleluia, certa feita batizou, aleluia, o chefe dos tesouros da rainha de Candace, a rainha de Sabá, que haveria, aleluia,
vindo a Jerusalém, e ele foi arrebatado em espírito e foi visto somente em outra cidade. Isto é poder de Deus. Aleluia. Você não precisa esperar na ordem pastoral para pregar. Aleluia. O diácono Filipe pregava, o diácono Estevão pregava. Aleluia. E Deus se responsabilizava por sua palavra. Glória a Deus. Somente entre si. Somente entre si os judeus, que representam os pregadores, os cristãos, aleluia, comentavam sobre Jesus. Mas o versículo que eu li com vocês aqui diz que subiram, aleluia, com eles homens de Chipre, que é uma ilha do mar Mediterrâneo, uma ilha grega, habitada por gregos, não eram judeus. E homens, aleluia, da Antioquia, também gregos, e homens de Cirene, que são os, aleluia, de uma região da África, os africanos. E estes começaram a pregar. E é de cima disto que eu vim falar em Piraiaras. Na ausência de pregadores, Deus quer levantar você para pregar. Na ausência de Pedro, de apóstolos, de evangelistas e até mesmo de diáconos, porque ali, aleluia, eles estavam se recusando a pregar. Aleluia, Deus levanta aqueles que não são para confundir o que são. O livro de Coríntios nos diz que isso Deus faz. Deus usa até os que não são para confundir os que são. Quando os que são estão achando que são alguma coisa, Deus levanta quem não é e faz ser para a sua palavra ser glorificada. Porque quem tem sempre glorificado dentro da igreja é Jesus. É Jesus. E Deus vai levantar você. Deus vai levantar você, jovem, para pregar nas escolas. Eu quero profetizar que Deus vai levantar as crianças para pregar nas escolas. Nessas férias, aleluia, deixa Deus te usar. E prega onde tu for, nas praças, nos parques, onde tu sair com a tua família. Abre a tua boca, porque Deus vai usar quem não é. Deus vai usar quem não é. Deus vai usar, aleluia, os sirineus. Deus vai usar, aleluia, os ciprianos. Deus vai usar gregos. Deus também vai usar os troianos. Aleluia, na ausência de pregadores. Deus vai te levantar. Deus quer te usar. Aleluia. É o medo. É o medo que está estabelecido em Jerusalém. É a perseguição de Satanás na figura de Herodes, o tetrarca da Galileia. Aleluia, que fez e botou medo nos pregadores de Jerusalém. Mas Deus levanta. Deus tem as suas estratégias. Deus é um estrategista. E Ele levanta africanos. Os africanos que falam 5 idiomas. Aleluia, nós fizemos missões. Aleluia, em Moçambique. Aleluia, aleluia, pela uma agência missionária. Aleluia, Deus poderoso. Aleluia, e lá os irmãos falam 5 idiomas. Eles adoram a Deus. Eles não têm templos. É de chão batida, de palha, as paredes de torrão. Muitos dos templos só são cobertos com palha, porque não tem nem condições de parar, de buscar comida, de garimpar alimento. Aleluia, para fazer a obra de Deus. E eles adoram a Deus. 5 horas de culto, adorando ao Senhor nosso Deus. A Bíblia diz, aleluia, que eles pregam, e boa parte dos gregos crê. Sabe por quê? Aleluia, porque não precisa ser um pregador para um descrente crer na palavra. Não precisa ser Paulo, Pedro. Não precisa ser Marcos, Lucas. Aleluia, qualquer um pode converter uma alma. Basta tu pregar a verdade, sem heresia. Basta tu dizer a verdade, aleluia, que Jesus vai se responsabilizar pela sua palavra. Aleluia, glória a Deus. A minha esposa ainda criança, aleluia, com 12, 14 anos, sem conhecer muito do Evangelho,
Um dia Deus tomou ela, aleluia, e levou ela diante de uma mulher. Aleluia, ela orou, entregou a profecia e voltou para o lugar. No outro dia, a mulher deu um testemunho e disse: aquela guriazinha ali, ó. E ela ficou com medo porque achou que tinha feito alguma coisa errada dentro da igreja. Ela disse: aquela guriazinha ali orou por mim e eu fui curada de um câncer. E está aqui os exames para comprovar. Você não precisa ter título para pregar. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus nos diz que então eles subiram. Eles subiram para Antioquia. Há duas Antioquias na Bíblia: Antioquia da Síria e Antioquia da Pisídia. A Antioquia da Pisídia, ela está, aleluia, situada abaixo das 7 igrejas do Apocalipse. Ali, às margens do mar Mediterrâneo, a Antioquia da Pisídia, morava um dos diáconos ungidos junto com Estevão. Eu já vou encerrar, eu não vou ser extenso. Aleluia, você é objetivo. Aleluia. Nicanor prossegue. Por que prossegue? Depois você pode ler Atos capítulo 2, versículo 6. Perdão, capítulo 6 e versículo 2. Ali está. Nicanor Procélio da Antioquia, um homem grego. Procélio era um título dado a alguém não judeu convertido, aleluia, ao cristianismo e ao judaísmo. Nicolau, aleluia, ungido junto com Nicanor, com Estevão, ele era convertido ao judaísmo, alguém recém-convertido e convertido ao cristianismo. Ele era judeu, ele foi circuncidado e convertido, aleluia, ao cristianismo. E recebeu o título de Procélio, porque assim eles chamam os novatos. Procélio quer dizer novo convertido. Nicolau Procélio de Antioquia, aleluia, foi o responsável pela primeira igreja estabelecida fora de Jerusalém. Enquanto as igrejas estavam fechadas, na casa de Maria havia oração. Pedro estava preso, Tiago havia sido morto à espada, Estevão a pedrada. Todo mundo disparou, os pregadores não queriam pregar porque não queriam morrer. Aleluia, ele volta para casa e abre uma congregação na sua casa. Um diácono. Atos 6, versículo 2. E recém-convertido. E recém-ungido junto com Estevão. Mas por causa da morte de seu colega, ele foge, volta para casa. O próprio Jesus disse: você pode pensar, ele é covarde. Não. Jesus disse: quando vos perseguirem numa cidade, migrai para outra. Aleluia. Está no Novo Testamento. Aleluia. Eles estavam sendo perseguidos, ele migrou para casa. Aleluia. Chegando lá, Atos 13, ele abre uma igreja. Chegando em sua casa, ele abre a sua igreja, o ministério de adoração, de oração e louvor, aleluia, a Deus, e meditação dos ensinamentos cristãos. E a Bíblia diz, lá o Espírito Santo falava. Eu não vejo a Bíblia citando o Espírito Santo falando dentro do templo de Jerusalém. Eu não ouço a Bíblia falar, aleluia, o Espírito Santo falando dentro de alguma outra casa, senão na casa do diácono Nicolau Procélio de Antioquia, na Grécia, fora de Jerusalém. Aleluia. O compromisso dele era com a palavra. E lá, aleluia, neste momento, Barnabé, que era, aleluia, tio de João Marcos, ordenado pela igreja, subiu para Damasco para buscar a Paulo, o perseguidor. Ele veio para ali. A
palavra diz que havia na igreja da Antioquia da Psíquia, Atos 13, doutores, vou até ler, aleluia. Ora havia na igreja que estava em Antioquia alguns profetas, mestres, a saber Barnabé, Simão chamado Níger, Lúcio de Cirene, o africano, Manaém, e havia sido criado com Herodes, o tetrarca da Galileia, e Saulo, o Paulo. E ministrando eles o Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separa a mim, Paulo e a Barnabé, porque tem uma obra na vida deles. Quando nós, aleluia, reverenciamos a palavra de Deus, o Espírito Santo se manifesta, usa os profetas e nos dá ministério. Aleluia. E que Deus tenha falado ao teu coração. Amém. Que Deus tenha falado aos seus corações. Aleluia com esta palavra. Aleluia. Glória a Deus, louvado ao santo